Olá, meninas! Vídeo de hoje, maquiagem para a festa junina, tá? Eu vou fazer uma segunda versão para vocês e, logicamente, dá para vocês fazerem suas adaptações, mudar aquilo que você acha que vai ficar melhor, dependendo da ocasião que você vai. Vai ter um detalhe ou outro, mas como eu disse, dá para você mudar, tá bom? Meu nome é Verônica, esse aqui é o canal do Muito Gloss, aqui a gente fala sobre maquiagem, beleza, cabelo, unhas e afins do mundo da beleza, tá certo? Então vamos lá conferir esse vídeo. Meninas, já fiz um lado para adiantar, então a maquiagem ela vai ficar assim, tá? Vamos lá. Passei o meu hidratante da Flores e Vegetais de Pepino. Passei o meu primer da Unicórnio, tá? Fiz a minha sobrancelha com o lápis de sobrancelha da Vult. Eu já fiz as duas, tá? E passei o corretivo, tá? Eu usei o meu corretivo, esse daqui, ó, que é o tom da minha pele, tá bom? Então, ó, já deixei, passei em toda a pálpebra até abaixo da sobrancelha o corretivo, tá? Aqui no canto interno do olho, que eu passei o corretivo mais claro, que é esse do meio aqui, ó. Esse é do tom da minha pele, esse daqui é um pouquinho mais claro, tá? Aí eu vou tirar esse excesso aqui, com a esponjinha, você dá batidinhas pra tirar esse excesso. Pronto. E aí a gente vai começar. Eu vou utilizar essa paletinha aqui, eu vou utilizar duas cores aqui dessa paleta. Duas não, três. Esse bege mais clarinho, esse coralzinho aqui, salmão coral, né, que é bem clarinho. E esse marrom aqui, tá? Então eu vou começar com o bege mais claro. Esse daqui, ele é praticamente um champanhe, né? Ele é bem clarinho, praticamente um champanhe. Eu vou pegar um pincel de aplicar sombra, tá? Deixa eu dar uma limpadinha nele. Vou pegar ele, vou pegar essa sombra e vou aplicar em toda a pálpebra móvel, inclusive no cantinho aqui, ó. Eu chego até aqui com o pincel, tá? Então, passo e vou dar uma leve subidinha aqui, ó, no côncavo. Meninas, agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel de esfumar, vou pegar um marrom. Peguei na pontinha. E aí, eu vou aplicar, vou passar aqui nessa pálpebra, que eu falo que é pálpebra fixa, né? Porque, ó, a nossa pálpebra móvel é essa que a gente pisca. E essa daqui onde fica o gordinho, que eu chamo de pálpebra móvel, ou pálpebra fixa. Então, eu vou passar nela. E já vou vir esfumando também, tá? Então, eu vou pegando aqui o meu marrom e já vou esfumando com esse champanhe. Se precisar, meninas, você volta aqui com o pincel sujo, ó. Dá umas batidinhas assim na transição. Se precisar, pega um pouco da sombra e dá batidinhas aqui na transição. E volta com o marrom. Para ajudar no esfumado a ficar uma transição bonita. Um esfumado bonito. E aí, gente, movimentos de vai e vem, ter paciência. Como essa sombra é clara, as duas sombras, né? O marrom não é muito forte. Então, a transição aqui, o esfumado, ele também, ele é mais fácil. O esfumado com sombra mais clara, ele é mais fácil do que com sombra mais escura, lógico, né? Porque a sombra mais escura, ela marca muito, então é bem mais difícil de fazer, tá? Então é isso. Aí, meninas, eu esqueci de mostrar uma sombra. Vou pegar aqui um pincel menor. Tô limpando ele, tá? E vou vir aqui, ó, deixa eu mostrar. Com esse branquinho do cantinho, tá? Então, vou pegar com pincelzinho lápis. Ou caneta, né? Tem gente que chama pincel caneta, pincel lápis. E venho aqui bem no pico da sobrancelha.
Volto com o meu pincel para esfumar. Agora, gente, eu vou pegar aquele salmão coral, né? E vou só dar umas batidinhas por cima. Isso aqui é só para dar um toquezinho diferente, tá? Não vai alterar tanta cor, não. Então, é só em cima do champanhe. Ó, pronto. Já foi aqui, tá? Gente, eu não sei se tá saindo no áudio aí o barulho. Meu vizinho tá fazendo uma festa. E eu não sei se tá vazando no áudio para vocês, tá? Então é isso. Agora a gente vai vir com delineador, tá? E eu vou usar o meu delineador em gel da Ruby Rose. Deixa eu mostrar aqui. Ó, delineador em gel. Eu vou pegar um pincel menor e um pincel bem fininho para fazer esse delineado. Ó, eu preciso fazer o delineado primeiro para depois fazer esse coração aqui no canto, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Vou dar uma limpadinha no meu pincel. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele é um pincelzinho arredondado aqui em cima, ó. E ele é pequenininho. Então, eu vou pegar ele. Vou sujar ele aqui, né? Tira bem o excesso para você fazer isso. Então, você passa aqui no seu delineador e tira um pouco do excesso nos cantinhos, assim, para não fazer muita sujeira. E correr o menos risco possível para você fazer o delineado, tá? Para ele borrar, para ele não borrar. Então, bem aqui com o seu dedinho, ó, com a sua mão. Apoia aqui no seu rosto. Fecha o olho, você sempre começa o delineado no meio, tá? E depois, conforme você vai puxando o delineado, que você vai puxar tanto pro canto interno quanto pro canto externo. Então, sempre começa e sempre vem dando, assim, pequenos toquinhos, que eu acho que fica mais fácil até, tá? Então, eu não tenho costume de fazer esse tipo de delineado. Talvez para outras pessoas vai ser mais fácil. Mas eu confesso que para mim foi um desafio fazer. Mas, vamos lá, né? Então, ó, eu não vou nem falar, eu só vou mostrar, tá? Ó, gente, fiz, tá? Tracei. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou trocar de pincel para ficar mais fácil. Eu vou vir com um pincel, ó, que ele é bem fininho, que esse pincel, na verdade, ele é para fazer detalhes de unha, tá? Na esmaltação. Só que eu não uso ele para isso. Então, eu uso ele para fazer delineado de maquiagem, tá bom? Ou algum tipo de detalhe. Então, eu vou pegar ele, vou vir com o meu delineador, e aí eu vou fazer as duas extremidades do olho, tá? Tiro o excesso, que nem eu falei pra vocês. Cuidado com o excesso de delineador. E aí, você vai vir, né? Eu vou começar por aqui. Você vai vir puxando aqui no canto interno e aqui. Então, eu acho que é melhor eu começar no canto interno, que eu acho que vai ser mais fácil. Eu vou puxar a pele aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui nesse cantinho desse lado do meu olho, ele tem uma dobrinha. Então, se eu puxo assim, fica mais fácil para fazer o delineado, tá? Se você sentir necessidade, você for fazer essa maquiagem comigo, você faça isso também, porque facilita, tá bom? Ó, gente, eu borrei ali no cantinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou limpar com corretivo, tá? Eu vou tirar o excesso com o cotonete, bem devagar. Pronto. Tirei o excesso. Aí, agora eu passo o corretivo, tá? Então, eu pego bem pouquinho corretivo. Eu vou pegar o mais claro. Bem na pontinha, como esse pincel ele é em diagonal, tá vendo? Então, eu consigo pegar bem na pontinha dele.
E aí eu venho aqui e passo onde eu errei. Ó, gente, troquei de pincel porque eu achei que o outro não tava dando certo. E é assim mesmo, você vai trocando de pincel, você vai vendo aquilo que funciona, entendeu? Ó, consegui limpar, tá? Ó, ele demora, esse delineado, ele demora um pouquinho pra secar. Ó, o que que aconteceu? Ele já borrou ali, tá vendo? Mas aí você deixa secar um pouco pra depois você corrigir. Aqui borrou também, ó, na parte de cima, tá vendo? Mas é porque, que nem eu falei pra vocês, o meu olho, ele tem uma dobrinha bem aqui no canto. Olha lá, ó. Aí pega bem na dobrinha, tá vendo? Com o olho aberto não dá pra ver, mas com o olho fechado dá pra ver que tem um... falhou ali, né? Então, deixa secar. E aí agora a gente vai fazer a parte de fora, tá? Então, eu vou pegar aquele pincelzinho, que é bem fininho, pra delimitar o meu delineado. Então, eu venho aqui, eu olho mais ou menos a direção aqui pra me fazer. E aí eu venho aqui bem aqui no finalzinho e aí eu vou puxando pra fora. Eu não fico voltando com o pincel, tá? Eu vou fazendo risquinhos pra fora. Marquei, ele tá um pouquinho torto, mas a gente vai arrumar, tá? Tô me baseando pelo outro que eu já fiz e agora a gente vai voltar. Aí sim você troca de pincel de novo, pega o seu pincelzinho, que aí você consegue fazer isso. E aí o que que você vai fazer? Você vai puxar ao contrário agora. Agora é daqui pra cá que você vai puxar, tá? Só que aí você não vai vir aqui do biquinho aqui ó, da pontinha. Você vai vir um pouquinho mais pra baixo, tá? Pra você fazer isso. Então, vamos lá. Ó, gente, eu fiz, tá? E agora você vai acertando, você vai arrumando, tá bom? E aí, é sempre com a mão leve, tenta apoiar o seu braço de alguma forma, encosta assim no seu corpo, sabe? Que eu acho que fica mais fácil. Se você conseguir, encosta numa mesa, e aí você vai arrumando. Ó, gente, ele ficou assim. Aqui embaixo ele ficou um pouquinho mais grosso. E aí, é que nem eu falei pra vocês, tira um pouquinho do excesso com cotonete. E aí depois você acerta com o corretivo, tá? Ó, meninas, fiz. Aí eu vou deixar assim por enquanto, porque ainda vou fazer essa parte de baixo pra gente ver como é que ficou, tá? Aí se precisar corrigir mais alguma coisinha, aí eu vou corrigir, tá bom? Porque às vezes, como o olho já tá terminado, então às vezes você olha e pensa que não tá certo, que um tá mais alto, o outro tá mais baixo. Mas aí eu preciso fazer essa parte de baixo agora pra ver se tá certo mesmo ou você tem que acertar alguma coisa, tá? Então é isso. Vou limpar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu pego aquele pincelzinho que eu uso pra esfumar a sobrancelha e dou uma limpadinha aqui onde borrou, ó. Pronto, ele deu uma clareada pelo menos, não fica perfeito, a não ser que você sujou demais. Aí você tem que passar o corretivo mesmo, sabe? Tem que passar o corretivo não, você tem que passar um cotonete com demaquilante ou água micelar para limpar. Mas como foi só um negocinho de nada, então eu vou deixar assim e vou passar a sombra pra repor aqui, né? Porque tirou um pouquinho da sombra. Aí agora, gente, na parte de baixo, eu vou pegar o meu marrom e vou passar aqui, tá? Rente aos cílios. E agora, eu vou pegar esse rosa aqui, bem na pontinha com o mesmo pincel, e vou passar por cima do marrom.
Vou passar um lápis bege na linha d'água. Então, venho aqui. Agora, meninas, para fazer o coração, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar aquele pincelzinho, ó, redondinho, que eu usei para fazer o delineado. Limpei ele bastante mesmo, para tirar todo o excesso, para não ficar nada, 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 nada do delineado, tá? Vou pegar uma sombra. Vou pegar aquela sombra rosa mais forte. Ó, essa daqui. Pego com ele um pouco deitado. Peraí, gente. Aí. Pego com ele um pouquinho deitado, tá vendo? E aí, eu vou vir carimbando. Pra fazer essa parte redondinha do coração aqui, eu só carimbo, porque como ele já é redondinho, tá vendo? Então, fica mais fácil pra fazer. Então, eu venho aqui e vou me basear com o biquinho aqui, ó. A altura, né? Com o biquinho aqui do delineado, tá? Igual eu fiz aqui, ó. Então, você vem e carimba e aí dá uma puxadinha que é pra ir descendo aqui, ó, e formando o coração, tá bom? Ó, fiz. Aí ficou a marcação, tá? Ele não tá perfeitinho ainda. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou molhar um pouco esse pincel. E vou de novo. Eu usei a sombra seca, tá? Ó, gente, fiz. Já ficou mais forte, né? Eu vou usar essa tinta aqui, que é tinta de rosto mesmo, sabe? Mas é pra maquiagem artística. Então, vou pegar e vou fazer de novo. Agora, gente, para arrumar, eu vou utilizar o corretivo mais claro, tá? Pego com o mesmo pincel e aí eu vou corrigindo aqui as laterais do coração. Ó, gente, eu não vou me arriscar a mexer mais, tá? Eu acho que já tá bom. E aí, para não borrar, né? Porque essa tinta, ela não é seca. Ela é uma tinta que você precisa de um pó para secar, tá? E aí, eu vou passar um pouco do meu pó facial mesmo em cima. Só que primeiro eu vou corrigir a olheira, tá certo? Então, vou pegar aqui, trocar de pincel. Vou pegar o meu corretivo amarelo e vou passar somente aqui. E depois eu vou vir com o corretivo do tom da minha pele e vou passar por cima com o dedo, tá? Ó, peguei o corretivo. E aí, gente, eu já vou vir com o meu pincel, ó, com o meu pó. Eita, que hoje eu tô trocando todas as coisas, né? Vou vir aqui secando já. Ó, aplico bem devagar. Aqui no coração, eu vou pegar um pincel bem fofinho e vou colocar em cima. Pronto, gente. Agora sim eu vou fazer a pele, tá? E aí eu volto aqui, tá bom? Pra gente fazer o contorno e fazer o blush junto. Gente, fiz a pele, usei a minha base, tá? Ó. E aí eu dei o acabamento aqui, perto do corretivo, né? A sombra. E utilizei aquele branquinho pra fazer esse acabamento, tá? Esse aqui, ó, da pontinha. Passei abaixo desse rosa e passei aqui no cantinho e aqui rente ao rabinho do delineado, tá bom?
Vou passar o meu gelzinho de sobrancelha da minha Make. E passei o pó também, eu acho que eu esqueci de falar pra vocês. Também passei o pó, tá? Então, ou seja, já selei essa pele, tá bom? Vou usar o meu contorno da Vult, o Soleil 01. Tiro o excesso e é com ele que eu vou fazer o contorno, tá? Então, eu venho aqui. Eu não vou aplicar muito, eu vou aplicar só um pouco. Então, vai ser um contorno um pouco mais suave. Ó, gente, passei. Ele ficou bem... Só na testa que ficou um pouquinho mais marcadinho, tá? Mas aqui nas laterais eu deixei um pouquinho mais claro esse contorno, tá? E aí eu vou usar o meu blush da Bounty. Eu vou usar esse daqui, tá? Que ele é meio coral. Pego, tiro o excesso, dou um sorrisinho sem vergonha e aplico aqui no gordinho, tá? Aplico só o restinho do pincel aqui e aqui. E vou passar um pouquinho no nariz também. Só o restinho. Que aí você consegue ter um controle maior. Então, ou seja, eu não peguei produto nenhum. É só a sujeira do pincel, ó. Ó como é que dá cor. Meninas, agora eu vou passar a minha máscara. Então, eu passei só uma camada, tá? Não passei mais do que isso, não. Só uma camada mesmo. Tava esquecendo, olha. Fazer o Curvex. Aí, quando você tá com delineado, o que que você faz? Você não encosta o Curvex na sua pele, tá? Pronto, gente. Agora eu vou passar na parte de baixo, tá? Desse e desse, porque eu não apliquei em nenhum dos olhos, tá? Na parte de baixo. Quem quiser, pode colocar um cílios postiço, tá? Porque eu acho que essa maquiagem, ela comporta um cílios postiço. Eu não quero, não vou colocar. Então, vou passar só a máscara mesmo. Gente, agora eu vou passar iluminador. Eu vou usar esse coral aqui. Eu vou usar um pincel de esfumar para os olhos, tá? Então, eu vou pegar com a pontinha e vou passar bem aqui. Hoje eu não vou subir, não vou fazer o C, tá? Vou ficar só aqui mesmo. Como se fosse uma extensão do blush, né? Agora a boca, gente. Eu vou passar esse lápis aqui pra contornar a boca. Esse aqui é da Bella Femme. Então, eu vou contornar e vou passar um vermelho. Vou passar esse batom aqui da Avon. Ele se chama Morango. Tá? Um vermelho mais aberto, ó. Praticamente da cor do coração, né? Ó, meninas, pronto. Fiz a minha maquiagem da festa junina, né? Eu quis fazer uma coisinha um pouquinho diferente, um pouquinho divertida, mas que dá, né, pra gente usar em outros lugares, né? Se tirar o coração daqui, dá pra gente usar, tá? E não consegui acertar aqui, depois que eu vi, depois que eu finalizei a maquiagem, que eu terminei, que aí eu consegui ver que eu não consegui acertar a altura aqui, né? Mas, enfim, gente, é assim mesmo, fazer a maquiagem assim, totalmente na mão, né? Eu até pensei em utilizar um carimbo, improvisar um carimbo e fazer aqui o coração. Mas eu falei, ah, eu vou tentar fazer na mão, né? E é isso, não vai ficar perfeita a maquiagem, mas o que importa é a gente fazer, é ficar bonita, é se divertir, é se sentir bem, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu chegar pertinho aqui para mostrar para vocês. Ó, com a iluminação branca, ficou dessa forma. Com esse batom, ele tá bem combinando com o coração, né? Então, eu achei que ficou legal, que trouxe uma coisinha um pouquinho diferente. Eu acho que esse rosa também deu um toque diferente na maquiagem.
Deixa eu mudar aqui a iluminação. Ó, então, eu gostei, gente. Ficou diferente. Eu gostei. Eu acho que eu só faria o coração com carimbo, né? E tentaria fazer o delineado mais fino. Mas faz parte, né? E é isso, gente. Tá bom? Ficou dessa forma. E é isso. Se inscreva no meu canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Deixa aí um comentário o que você achou dessa maquiagem, um pouquinho assim, mais divertida, mais colorida, né? E é isso, gente. Um beijo com muito gloss e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!